Bom dia, amigos queridos. Mais um domingo, estamos aqui juntos para mais um culto matinal, dominical. A quem é esse culto? A Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, e a seu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Salvador. Sempre na unção do Espírito Santo, nosso Senhor, que está sempre conosco. Eu vou iniciar cantando um hino que é Graças dou por esta vida. Que vida é essa? A vida de Jesus. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e também ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Hoje, Dia dos Pais, nós agradecemos pela vida dos nossos pais, que muitos já se foram, mas nós agradecemos a Deus pela vida de cada um deles e dos pais presentes ainda aqui na terra. Que Deus os abençoe e lhes dê sabedoria que venha dos altos céus. Eu vou estar lendo um texto da Bíblia que fala a missão do Filho. Quem é Deus? O nosso Pai. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós vamos ver o verdadeiro amor de Pai. Do Pai enviando seu Filho para nós que nos tornamos também filhos de Deus. É João 3,16. Esse é o versículo chave da Bíblia. João 3,16. E aí eu vou estar lendo do 16 até o 21 e depois do 31 até o 36. A missão do Filho. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Versículo 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra.
Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade que temos de nos reunirmos como igreja, como corpo de Cristo, para te louvar, para te agradecer, para pedir a tua bênção, para pedir o teu perdão, a tua misericórdia, pedir que o teu amor seja derramado sobre nós e reconhecer esse amor que o Senhor teve por nós, seres humanos pecadores, ao ponto de enviar o teu Filho amado para vir ao mundo e nos salvar, nos livrar do pecado, morrendo por nós na cruz. Obrigada, Jesus, por tão grande sacrifício. Obrigada, Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome e o nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pedimos a tua bênção sobre cada um de nós. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo, para que cada dia sejamos mais iluminados e sejamos luz no mundo onde formos, que possamos irradiar o Senhor através de nossas vidas, iluminando a escuridão daqueles que ainda vivem nas trevas, que ainda não conheceram esse amor do Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, para com cada um de nós. Ó Deus, estenda a tua bênção sobre nós, sobre a minha família, do Michel, nossos filhos, netos, sobre a família de cada um que está assistindo. Estenda, Senhor, a tua bênção e que ninguém fique fora da tua tão grande salvação. Queremos agora, ó Deus, participar do estudo bíblico. Fala, Senhor, através do Michel, derrama sobre ele a tua unção, a tua sabedoria, o discernimento espiritual para ele, para cada um de nós. Abre o nosso coração, nosso entendimento, e que a terra do nosso coração seja uma terra boa, onde a semente caia e possa crescer e frutificar. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Fica conosco no decorrer desse culto, no final, na Santa Ceia, e durante todo esse dia, esse domingo, e durante toda essa semana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Cumprimento a todos com a graça e a paz de Cristo. Nós vamos dar continuidade. Domingo passado nós falamos sobre o trabalho como movimento e não como atividade de prestação de serviço, ou uma ocupação com objetivo para si mesmo. O movimento, queridos, que eu falo, é o trabalho de como Deus opera na vida, que dele procede, que é essa forma de vida que ele deu a todos nós, a toda essa existência, e que retorna a ele. É esse contexto que eu falei, desse movimento que sai de Deus, passa pelo tempo e volta na eternidade para Deus. A atividade é diferente do movimento. O movimento é o trabalho de como Deus opera na vida que dele procede. Sai de Deus, passa pelo nosso tempo e volta para Deus. Alcança tanto a dimensão celeste como também a dimensão terrestre.
Então o movimento é o trabalho que Deus opera na vida, que dele procede, aí ele volta. Já a atividade é a prestação de serviço de quem tem a expectativa de receber no final algum benefício individual. Então eu gostaria que os irmãos abrissem em João, Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 27, em que Jesus faz a seguinte afirmação: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Vou repetir. Trabalhai pela comida que não perece. Vemos no transcorrer da Bíblia, falamos já domingo passado sobre o trabalho nesse sentido. Nós somos chamados e convidados a trabalhar na seara do reino de Deus, na vinha de Deus. E o que é interessante é que não importa o tempo que cada trabalhador exerce dentro desse trabalho, mas o importante é que ele faça esse trabalho com amor desinteressado. Porque todos vão receber o mesmo pagamento no final, como essa parábola que Jesus nos contou. A fé, então, queridos, não é uma atividade religiosa. Já falei isso a vez passada, vou completar agora para nós entrarmos nesse contexto desse trabalho que as pessoas ainda têm uma certa dificuldade de entender. A fé não é uma atividade religiosa. A fé é o que te movimenta a viver na terra uma vida plena, em comunhão com Deus, de forma santa, de forma que você possa expressar as virtudes de Deus e ser uma imagem desse reflexo de Deus através da sua vida e com a sua vida. Se você se arvora como um filho de Deus, em Cristo, como a gente sabe o contexto da salvação, é a fé salvífica, eu creio em Jesus, sou um crente, mas você não tem frutos do Espírito Santo, esse amor desinteressado, deixa de expressar, queridos, a vontade de Deus e também do seu reino na terra, como é feito no céu. E deixa de ser o que a gente vê, um sacerdote. O que é um sacerdote? Aquele que faz a conexão com Deus e com relação àqueles que estão ainda sem a compreensão de Deus, intercedendo por eles. Vou fazer uma consideração agora para nós iniciarmos esse pensamento. Hoje eu vou falar sobre Jesus Cristo, o pão da vida. E ele continua dizendo aqui em João, a partir do versículo 25, o seguinte: dirigiram-se, pois, a ele, quando ele fez essa afirmação do trabalho, e perguntaram para Jesus: que faremos para realizar as obras de Deus? Deixa o Espírito trabalhar, querido. Que faremos para realizar as obras de Deus? Então, quero já deixar bem claro que as obras de Deus já estão todas concluídas. Aí ele fala, respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus, e ele não falou obras, ele falou, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Vamos para o versículo 35, depois você lê todo em função do tempo. João, capítulo 6, o versículo 35 agora. Porque eu desci do céu, disse Jesus, não para fazer a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu o Pai. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 40. Eu sempre falo a respeito que essa é a primeira vontade de Deus. Ele diz, pelo fato, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vou repetir esse versículo. De fato, a vontade de meu Pai, a vontade de Deus, é que todo homem que vir o Filho, que vê o Filho, e nele crê, tenha a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia.
Você tem ideia, queridos? Você tem ideia? É uma pergunta. Das coisas que Deus diz para você fazer e você não faz no devido tempo em que você vive? Segunda pergunta, correspondente a essa. E do que não é para você fazer e que você faz por interesse próprio? Você tem ideia disso? Eu quero dizer para você o seguinte, ajudando a crescer nesse entendimento, esse discernimento, desse trabalho que não é vão em Deus, e não é para Ele, mas é com Ele e nele, em Cristo, não é para Ele, é nele, é em Ele. Se você responder que você tem ideia do que você tem que fazer ou não, você não entendeu a vontade de Deus, e nem mesmo o que Deus está dizendo, e nem mesmo o que Cristo está dizendo aqui. Por isso que eles perguntaram para Jesus, versículo 28. Dirigiram-se, pois, a Jesus, perguntando a respeito desse trabalho de obras. Que faremos para realizar as obras de Deus? Tem muita gente com muita atividade fazendo obras para Deus. E Jesus diz claramente, a obra de Deus é esta, que você creia. Essa é a primeira vontade de Deus, a boa vontade de Deus. Já falei que agradar a vontade de Deus é a nossa santificação. E em tudo dai graças em Cristo. E a terceira vontade de Deus, que é a perfeita, praticar o bem. Isso resume todo o contexto da vontade de Deus. Veja como é interessante. Ele disse isso e ele explicou isso. Você tem que crer. E o versículo 40 fala, de fato, a vontade de meu Pai, começa com essa vontade, é que você, ao ver o Filho e nele crer, você tenha a vida eterna. E eu vou ressuscitar você no último dia. Então, por que é importante essa explicação de Jesus? Porque você não tem que fazer. Você tem que ser uma nova criatura, nascer de novo, como nós já falamos. E sendo, você vai fazer as coisas. Você não faz para ser. Quem faz essas considerações é o próprio mal, é o sistema religioso. Você tem que fazer para ser. Não, porque você é, você assim fará. Está desde o princípio da criação. E por que isso? Porque nós precisamos entender que todas as coisas já estão feitas, já foram dadas para nós. Apenas agora nós temos que fazer que elas sejam a expressão de tudo que já recebemos para expressar com a nossa vida as virtudes desse Deus maravilhoso que nos salvou. Deus disse para você crer em Jesus, e crendo em Jesus você se identifica com Ele e passa a ser de uma natureza que era pecadora, agora passa a ser uma natureza santa e torna-se perfeito na prática do bem, fazendo a justiça com amor sem interesse, como se fosse para fazer para o próprio Senhor, para o próprio Deus. E não fazer uma obra ou alguma coisa com o objetivo de agradar a Deus ou alguma pessoa. Isso aí já se torna uma atividade. Então vou explicar para você o que agrada a Deus. Hebreus 11:6 diz o seguinte, afirma que para se agradar a Deus você precisa ter fé e não crença. Deixa isso penetrar no entendimento da tua alma para que você possa compreender claramente a diferença entre fé e crença. Ah, mas está falando aqui para se crer em Jesus. Sim, nós não temos fé. Adão tinha fé, mas a Bíblia, quando ela fala a respeito dos heróis da fé em Hebreus 11, ela começa dizendo assim, não Adão, ele começa dizendo assim, Abel pela fé. Vamos entender isso. Deixa o Espírito trabalhar para a gente entender isso. Fé não é crença. Porque diz aqui em Hebreus 11:6 que é impossível. Veja, uma das coisas que é impossível agradar a Deus é você não ter fé. Então você pode ter crença. E todo mundo tem crença. E a fé não é a crença, queridos. Você dirá, mas eu sou crente. Sim.
Veja bem, Tiago diz o seguinte, 2,19. Você crê que Deus é um só? Falando para os crentes, os evangélicos, os protestantes da sua época. Você crê? Creio. Ele falou, o diabo também crê e treme. Então é interessante saber que, eu vou dizer para você, que a fé pertence ao justo e a crença pertence ao crente. Quer seja ele religioso ou não, é um crente. Até o diabo crê. Está lá em Tiago 2,19. E ele está discutindo um contexto de fé e obras, como nós já falamos muitas vezes. Tiago fala a respeito disso para as pessoas que estavam ali na igreja. Então, o que difere um homem justo de um homem que não é justo? Aquele que é justo, ele é um crente, sim, ele crê em Jesus. E ele teme Deus, temor de Deus, que é o princípio do saber, da sabedoria, e o temor a Deus, respeito a Deus. Enquanto o outro, ele crê num Deus único, mas não teme, ele treme de Deus como Satanás. Mas ele não tem temor, respeito, consideração ao que Deus diz e revela. Então o crer, querido, é o ver com os olhos físicos e entender a partir de como você vê com os olhos físicos as coisas. Você pode ver Jesus, como ele diz aqui, ver Jesus e não crer. E não viver uma vida plena. Mas você vê Jesus. Eu vou voltar aqui a um versículo que é interessante. Ele diz assim. Qual? De fato, a vontade, versículo 40, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vê o Filho e nele crê, você pode ver, imaginar, ter uma ideia a respeito de Jesus, de Deus, de você, de qualquer outras coisas, criando um sofisma. Uma pseudo-verdade na sua forma, na sua alma, na sua forma de entender com o coração. Então, crer é ver e entender com os olhos físicos, enquanto a fé é ver e entender com os olhos do coração. Por isso aqui no versículo 40 ele deixa bem claro. Tem muitos que vê o Filho, mas não crê. Vêm ao Filho, mas não crê. Porque não foi trazido pelo Pai, e ele não tendo uma transformação no seu coração, na transformação na sua forma de pensar, ele faz ideias a respeito de coisas que não condizem com a própria verdade. São pseudo-verdades, inclusive dentro de um contexto religioso. Por isso que eu comecei perguntando, você tem ideia das coisas que Deus diz para você fazer e não fazer? Isso são coisas ordinárias de quem tem uma natureza transformada e faz. E não é para ter essas condições de ordem legais para você fazer para ser um filho. Deixa o Espírito trabalhar no teu coração. Então, o que diferencia a crença da fé? Eu afirmo para você, o que diferencia uma da outra é a natureza da pessoa. Isto é, a transformação que ocorre no coração dessa pessoa quando ela crê, vem e crê em Jesus Cristo. A fé, querida, é baseada na revelação da palavra e da promessa de Deus que você ouve, mas você não vê o fato que está revelado. Mas você tem certeza e a convicção e espera um contexto eterno a partir daquilo que foi dito. Por isso que a fé, eu falei, que é o movimento, não é uma prestação de serviço. A fé é um movimento que você faz com a sua vida, estando em comunhão com Deus de forma santa e em comunhão com Deus, praticando a justiça.
tendo em você a esperança eterna. E o que é mais interessante, com a fé, diz a palavra de Deus, você vence o mundo. E crença? Crença é diferente, não é um movimento, é uma atividade, é uma prestação de serviço devocional da sua vida a alguém, ou até mesmo a esse Deus que você tem essa ideia da forma dele ser, quando você se relaciona e não tem comunhão com ele. Você se relaciona apenas com ele. Para vencer no mundo. E não para vencer o mundo. Apenas para vencer no mundo. Você fica pedindo as coisas para ele. E tem expectativa de ganhar o que você está pedindo. Então muitos usam a fé para obter. Queridos, a fé é um movimento que você tem de vida porque você já obteve. E você não quer mais receber. Você quer oferecer. Ser uma bênção para as outras pessoas. Porque você já foi abençoado. Você já tem. Vou pegar alguns exemplos para a gente entender isso. Caim e Abel. Vou começar lá no princípio. Com as suas formas de vida, um era pastor, outro era agricultor, sem se preocupar com a profissão, mas vamos entender o contexto agora de algo mais do que eles fizeram. Então, Caim e Abel, com as suas formas de vida, ofertaram a Deus e diz que Deus se agradou da oferta de Abel e não da de Caim. Aí a pergunta é, por quê? Por que ele se agradou da oferta de Abel e não de Caim, se os dois ofereceram alguma coisa para Deus? Porque o mover da oferta de Abel foi pela fé. Por isso que Hebreus 11:4 diz, Abel pela fé. Então já não tinha mais crença. Caim não foi pela fé. Vamos entender isso. Como que isso aqui na realidade vai acontecendo? Abel, como que ele entendeu pela fé, e compreendeu o movimento de Deus desde lá do princípio, na vida. É o trabalho que Deus fizera em favor dos seus pais. Deus já tinha feito algo. Ele olhou para alguma coisa que Deus já havia feito, realizado. E foi falado para ele. Isso que é muito importante. Adão e Eva falaram o que Deus fez por eles. Eles tinham perdido a comunhão com Deus. E eles falaram tanto para Caim como para Abel. Pregaram para eles dizendo o seguinte, nós estamos afastados de Deus. E Deus matou um animalzinho, derramou a sua vida, e nós nos identificamos com isso, ele nos vestiu com a pele daquele animal. Abel, antes de morrer, querido, antes que houvesse a primeira morte no mundo, morte física, Abel, por estar nesse movimento de fé, que vem a partir de uma revelação do Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, no princípio da formação do mundo, esse movimento da vontade de Deus, que pela fé, ele se identificou com aquele Cordeiro que ele ofereceu no seu lugar para Deus, derramando o sentido da identificação com a sua vida com aquele animalzinho. E quem era aquele animalzinho? Apocalipse 13, 8, 10 diz, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. É sobre isso que nós vamos falar hoje a respeito da própria comunhão. O Cordeiro de Deus, que já tinha sido morto antes da fundação do mundo. Essa é a perseverança, diz no versículo 8 e 10 de Apocalipse 13. Essa é a perseverança e a fidelidade dos santos, desses que são separados do mundo. E ele diz o seguinte, ouça quem tem ouvidos para ouvir. Está lá em Apocalipse 13, versículos 8 a 10. Ouça quem tem ouvidos para ouvir. Por que tem fidelidade? E por que tem perseverança? Ele falou, porque se você levar para cativeiro você vai. Se você matar a espada, é necessário que você seja morto à espada.
É o processo aqui de um contexto de justiça divina próprio dentro de um contexto da lei que Deus assim o colocou. E precisamos entender isso de uma maneira assim muito clara, o que ele está falando aqui. Porque nós estamos entrando no que se chama o livro da vida do Cordeiro. Então, quando se fala da vida existencial nossa, está falando desse mover de Deus, passando por esse tempo que já está desde o princípio lá com Adão, que vai consumar com o último homem em Cristo Jesus, que vai ressuscitar plenamente. Então eu quero falar para vocês, já falei um estudo só sobre esse contexto de Hebreus 11. Eu só vou retomar um pouquinho para vocês entenderem como eu estou falando do contexto histórico. Hebreus 11, ele vai falar o que é fé. E ao falar o que é fé, ele vai mostrar que fé é algo que você não vê, está dentro de um contexto invisível, mas é uma convicção daquilo que uma vez que você ouviu a respeito, você tem agora a certeza e a convicção que acontecerá, mesmo que ainda não tenha ocorrido. E aí começa a revelar que as coisas invisíveis formaram as visíveis, e que as visíveis vieram das invisíveis. E diz, e nós entendemos assim pela fé. Hebreus 11, 2. E logo na sequência, Hebreus 11, 3 e 4 vai falar sobre os heróis da fé. E ele começa com Abel, não começa com Adão. Ele começa com Abel, Abel pela fé. Eles testemunharam com as suas vidas, e veja, como que ele foi testemunhar com a vida? Quem é que falou para ele que assim era a vontade de Deus? Que ele sozinho não poderia fazer a reconciliação com Deus, que alguém morreria no lugar para fazer essa reconciliação. O que ele havia feito para os pais deles, e ele falou, foi assim que nós reconciliamos. Alguém morreu no nosso lugar para que a gente pudesse agora voltar a ter relacionamento e comunhão com o Pai Celeste. Abel ouviu, porque a pregação vem pela fé. E a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Deus, que é Cristo, onde tudo foi criado, está fundamentado, e que depois vai retornar em Cristo todas as coisas. Porque a base dessa existência da vida, ela permeia em Cristo. E Jesus vem agora revelar isso. Então, Hebreus 11:4 fala, esses testemunharam com a sua vida a fé em Deus. Depois ele fala, pela fé Enoque, o sétimo depois de Adão, foi trasladado para Deus e não viu a morte. Enquanto todos os descendentes de Adão viam morte, Enoque não viu. Por quê? Porque ele andou. Andar com Deus significa ter comunhão. Pela fé, diz que Noé aparelhou a arca para salvar a sua casa e condenou o mundo, porque ele foi o herdeiro da justiça. Hebreus 11:7. Continuando, ele fala, pela fé Abrão, quando chamado, obedeceu, e pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em tendas. Veja, não construiu nada nesse mundo, morando em tendas, com Isaac e Jacó, herdeiro dele da mesma promessa. Por que isso? Porque ele falou, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador e construtor. Aí ele fala, pela fé, Sara, de um ventre adormecido, formou um povo numeroso como a areia do mar, como as estrelas do céu. Mas o interessante, eu quero destacar, é o versículo 13, Hebreus 11, 13, diz assim, todos esses heróis da fé do Antigo Testamento, que foram movidos dentro desse contexto do livro do Cordeiro, do movimento da vida que nós entramos e não saímos dela. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe. Isso é fé. E saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, queridos. Nós não devemos nos fixar, nos apegar, como nós já falamos várias vezes aqui, ao contexto do mundo e no mundo. Mas vencer o mundo e expressar no mundo
a graça e as virtudes de Deus para libertar as pessoas. Porque, ele diz, os que falam desse modo, que são estrangeiros e peregrinos aqui, estão procurando uma pátria. No versículo 16 de Hebreus 11, ele continua, suspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles. Olha que coisa maravilhosa. Deus não se envergonha deles. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Foram homens fortes que perseveraram, não retroagiram, mas mantiveram as suas vidas na vida da existência da vontade de Deus que ele havia proposto em Cristo Jesus. Porquanto lhes preparou uma cidade. Olha que coisa incrível. E todos eles acreditavam na ressurreição. Todos acreditavam na ressurreição. Que Deus poderia assim fazê-lo e transcender todo esse conhecimento. Aí ele, no versículo 23, ele fala, Moisés, aí agora ele começa falando a respeito da libertação. Moisés, pela fé, foi guardado quando criança, foi cuidado quando criança, cresceu no Egito, mas preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou a desonra de Cristo, veja bem, ele falando, ele considerou a desonra de Cristo, ele já tinha essa visão desse cordeiro, por maiores riquezas e tesouros do Egito, do mundo, vamos chamar assim, porque contemplou, olha o que ele fez, contemplou o galardão e pela fé abandonou o Egito. Que coisa maravilhosa. O mundo, vamos chamar assim para nós hoje. E permaneceu firme, como quem vê o invisível dessa promessa de Deus, que Jesus virá e dará a ressurreição e a vida eterna a todos nós. E agora ele veio trazer uma vida plena, mas as pessoas não conseguem nem alcançar a plena. Pela fé, diz que ele celebrou a Páscoa. Hoje nós vamos celebrar a comunhão. Pela fé fazemos isso também. É um contexto pedagógico e não ritual, como eu já falei. Pela fé, esse povo de Israel passou o Mar Vermelho. E quem tentou passar lá sem a compreensão do que Deus está se revelando nesse contexto da história, sucumbe. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, queridos. Pela fé, Raabe, que estava lá, foi preservada, não foi destruída. E aí ele termina dizendo assim, Hebreus 11:39, para a gente já resumir, porque é muita coisa para falar. E se falasse de Gideão, Salomão, Davi, tudo mais, ele fala assim, esses todos obtiveram bom testemunho da sua fé, que agradaram a Deus, e que Deus se agradou deles, mas diz, não obtiveram a concretização das promessas feitas. E ele falou, e agora vem Jesus Cristo. E ele fala muito interessante, que eles, sem nós, não teriam essa completude. E nós, sem eles, não seríamos nada para entender o sentido da história da humanidade. Aí Hebreus 12 continua dizendo, e o autor que escreveu a carta de Hebreus diz o seguinte, portanto, devemos agora olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Ele suportou a cruz e oposição de pecadores e religiosos, e está assentado à destra do trono de Deus. E ele nos fez agora filhos por adoção, porque ele era o filho unigênito de Deus, o único homem unigênito, gerado por Deus. Agora ele nos dá a condição de sermos filhos por adoção. Está lá em Efésios capítulo 1. E ele fala o seguinte, e agora Deus, como um pai aqui na terra corrige a gente, lá no capítulo 12 de Hebreus fala, também Deus, como pai do Espírito e da nossa alma, ele também nos corrige como filhos e nos disciplina como filho. Ele falou, não se preocupa com as correções e as disciplinas do Senhor, porque Deus continua te amando. E se você não for corrigido, você não é filho, você é bastardo. Versículo 10, por que ele nos corrige, queridos? Ele diz assim, a fim, versículo 10, Hebreus 12, versículo 10, a fim de sermos participantes da sua santidade. Tem muita gente que fica apenas com a salvação
em Cristo é um relacionamento de interesse de atividades religiosas, mas não consegue se libertar, permanece num processo de opressão, embora já tenha sido liberto do cativeiro. É o que Paulo também fala, muitos saíram lá do cativeiro do Egito e morreram na dependência de Deus no deserto. E ele fala quais são as razões. A mesma está acontecendo com a própria igreja. Muitos são libertos do mundo, mas não conseguem crescer em santificação e em comunhão. Então eles ficam com uma vida não plena, uma vida de sofrimento e cheio do que? De opressão, inclusive pelo próprio sistema religioso. Versículo 14. Aí ele diz, segui a paz com todos e a santificação, porque quem tem Cristo tem paz. Quem tem Cristo tem vida. Quem tem Cristo tem coisas para dar e não querer. Agora ele quer amar sem interesse e não por interesse. Então, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual, já falei sobre isso, ninguém verá o Senhor. Nem quem não tem a santificação não vê o Senhor, e nem também aqueles que olham para esses, que são apenas crentes, mas que não são santos e nem justos, para revelar Deus através das suas vidas. E também não haja em vocês, ele continua falando, um contexto de se separar da comunhão de Deus. Viver uma vida sem comunhão com Deus. Não viva sem a comunhão. Seja santo, mas tenha comunhão. Também, nem haja raiz de amargura em vossos corações, que isso amargura todo mundo, não só você, mas os que estão na tua volta. E nem seja impuro, como foi aquele que vendeu a sua primogenitura. Então nós somos chamados agora, Jesus que era unigênito, se tornou primogênito de muitos irmãos e nos torna agora um contexto dessa vivência de primogenitura para sermos filhos de Deus. Portanto, agora, com a vinda, querido, de Jesus Cristo, pela sua morte, pela sua ressurreição, nós temos revelado e consumado a obra pela fé. É muito importante entender isso. Então, Jesus Cristo veio para cumprir as obrigações ordinárias da lei em nosso lugar e nos deixou o seu Espírito, o Espírito Santo. O Espírito Santo para santificar o homem, a fim de ter uma nova natureza santa, para manter comunhão com Deus. Hebreus 12, 10. A lei foi um pedagogo, isto é, foi uma babá, foi um auxiliar. O que é um pedagogo? Um ensinador. A lei foi um ensinador, usado por Deus para revelar quem Deus é e quem é o homem. Assim, a lei, cumprida em Cristo, nos leva agora para Cristo, Jesus Cristo, que nos revela Deus como Pai. E como nós devemos ver agora como filhos por adoção em Cristo, para revelar esse Pai aonde nós estivermos e a graça de Cristo que nós recebemos e que nós queremos compartilhar. Você foi feito, querido, criado e formado por Deus para agradar a quem? Pergunta que a gente tem que fazer. A você? A uma outra pessoa? Ou a muitas outras pessoas? Ou a Deus? Então, como que você agrada a Deus? Já vimos. Primeira coisa, é impossível agradar a Deus se você não tiver o quê? Fé. Fé em quê? Em alguma coisa? Não, em Jesus Cristo. Não fora disso. Porque ele é o Cordeiro de Deus expressado antes da fundação do mundo, que escreve o sentido da existência nossa, porque nele todas as coisas foram criadas, estão sendo preservadas, e nele todas as coisas vão voltar a se consumar, em Cristo Jesus. Por isso, quando ele morreu na cruz, ele falou, Pai, está consumado a obra que o Senhor está falando. Aquele homem que o Senhor fez, agora está consumado para todos aqueles que nascerem de novo, segundo a minha imagem e semelhança, restabeleço agora a comunhão deles como filhos amados, para o Senhor ser Pai de todas essas pessoas. Veja como é interessante. Enoque andou com Deus, querido. E alcançou o testemunho. Andar com Deus significa ter comunhão. E alcançou o testemunho de ter agradado a Deus. Como que a gente agrada a Deus? Fazendo alguma coisa, como eu perguntei? Não. É sendo uma nova criatura, nascendo em Cristo Jesus e fazendo agora com que você seja a expressão desse Cristo onde você estiver.
Então Enoque andou com Deus, em comunhão com Deus, alcançou o testemunho eterno que agradava a Deus, Gênesis 5:22, porque era um homem justo e não crente, queridos. Hebreus 11:5. Andou com Deus e diz que ele foi trasladado para não ver a morte. Então quem anda com Deus, em comunhão com Deus, querido, eu quero dizer para você claramente, não verá a morte. Passará pela morte, mas ela não verá. E também não verá a corrupção da morte. É andar com Deus e trabalhar em Deus, para que as coisas não sejam vãs. Porque trabalho tem dois tipos, eu falei. Um trabalho que você faz com amor e um que você presta serviço, ocupação, para obter algo. Trabalho você faz como um sacerdote que oferece. Andar com Deus é estar em comunhão com Deus. É isso que acontece quando você tem a mesma natureza de Deus. Santa, para fazer a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Nós já falamos sobre isso. E o que é interessante, essa era a comida que Jesus falou quando os discípulos voltaram lá em Samaria trazendo comida para Jesus. E ele tinha conversado com uma samaritana. Aí Jesus diz o seguinte: a comida que eu tenho para comer é fazer a vontade do meu Pai. É estar em comunhão com o Deus Pai. E agora nós falamos, é estar em comunhão com Deus Pai e com seu Filho. E isso é o que dá sentido à vida, pois você expressa o reino de Deus com justiça, com paz e alegria no Espírito Santo. Para enumerar e para nós encerrarmos essa breve reflexão, eu faço aquela perguntinha que eu fiz no início. Você tem ideia do que você tem que fazer? Se você acha que você tem que fazer alguma coisa, você ainda não entendeu o que Jesus já fez por você. Primeiro, então como que você agrada a Deus? Vou enumerar. Tendo fé e não crença. Segundo, sendo santo, separado, e não um contexto sagrado. Sendo perfeito e não consagrado. Terceiro, vivendo a sua vida em comunhão com Deus de uma forma santa e não se relacionando apenas religiosamente com Deus. E expressando, querido, com a sua vida, presta bem atenção nisso, a essência daquilo que você já recebeu de Deus, para que outros possam ver Deus através da sua vida. Então, não é um contexto de devoção, mas é um contexto de adoração em espírito, porque é isso que Jesus falou, que Deus procura os que adoram em espírito e em verdade. Isso é esse trabalho, que é esse movimento da fé, que nós podemos entender o verdadeiro sentido do que significa isso. Vamos ver isso para encerrar agora a nossa reflexão. Assim, agradar a Deus não é fazer uma atividade ordinária, templária, ritualística e religiosa, queridos. Mas é expressar com a sua vida, guarda isso, uma natureza santa e um movimento de um trabalho em comunhão com Deus e com Cristo, sem interesse algum, em qualquer setor da tua vida, desde o mais simples até o mais complexo, e até mesmo, se você viver o contexto religioso, fazer sem interesse algum. O trabalho em Deus não é vão, e só é possível você realizá-lo quando você tem fé e uma natureza santa, para ter comunhão com Ele, que é santo. É um valor, queridos, de natureza e não de prestação de serviço. Grande número de pessoas acreditam que adoração, veja bem o que é isso, é uma expressão de prostração. É proscúnio, como diz no grego, se prostrar. No Antigo Testamento fala que muitos se prostravam. Isso não é adoração, isso é prostração. O que fala na palavra do Antigo Testamento é avodar. Essa palavra avodar, que é traduzida por adorar, significa trabalho, vem de evod, de trabalho. É quando você faz da tua vida a essência da revelação de Deus onde você se encontra.
Quando você, com a sua vida, revela as virtudes de Deus e de Cristo, por exemplo, você exerce perdão, você exerce misericórdia, você exerce amor sem interesse algum. Você está adorando Deus e Cristo pelo que eles são, pelo que Ele é. Quando você, com a sua vida, expressa ajuda ao próximo com a prática do bem, fazendo a justiça, em amor sem interesse, você está louvando pelo o que Deus faz, através de você. Então, muitas vezes, acho que o culto é um contexto de se prostrar. Não, o culto é um contexto de se doar com a vida. Porque, veja bem, o que agrada a Deus? É ser realmente a expressão dele, da sua imagem e semelhança, como Cristo assim o foi. Porque Deus procura os que o adorem em espírito e em verdade. Nós temos que adorar lá em Jerusalém, disse a samaritana, ou nós temos que adorar nesse monte que nossos pais dizem? Ele falou, nem lá e nem aqui, não é o lugar, é o coração de vocês, é a vida de vocês em comunhão com Deus, que vai fazer com que vocês, como um santuário onde Deus habita, se torna realmente o culto que acontece em você e através de você continuamente. É o que Paulo falou, apresentei os vossos corpos como um sacro ofício, um ofício sagrado, vivo, que é o vosso culto, que ele chama racional. Porque Deus habita onde? Num templo? Não, habita em você. Eu comecei perguntando, você tem ideia? Eu quero agora te ajudar um pouquinho a entender essa pergunta. Para encerrar tudo isso que eu falei. Você tem ideia? As pessoas não entendem como que passa o contexto do que você vê, que está no cérebro, os olhos físicos, que vai para a alma, que é os olhos do coração, do entendimento, e que alcança o espírito, que é o contexto de uma consciência, de uma memória, que fixa aquilo que você vê, vive, sente e percebe. Quando você vê com os olhos, queridos, você viu com os olhos? Entra no cérebro, o olho tem uma ligação direta com o cérebro, e quando você ouve, e quando você percebe, isso vai para o cérebro. E as células neurais trabalham entre si e cria uma coisa chamada imagem. Quando você faz essas imagens criadas a partir daquilo que você vê, daquilo que você ouve e daquilo que você percebe, você produz uma imagem. E essa imagem passa para a sua alma. Aí você fala, mas a pessoa que não tem capacidade de ver com os olhos físicos, ele toca, ele percebe, ele lê, ele tem percepção, ele põe a mão, ele quer sentir para criar o quê? Uma imagem. Por isso, quando você fala assim, imagine, é você ter uma ação daquela imagem que foi criada lá no cérebro. Lá no cérebro. E isso, como é que liga com a tua alma que é a mente? O pensamento não ocorre no cérebro, querido. O pensamento ocorre na alma. Isso se liga através da imagem, de ideias que você constrói a partir de imagens. Então, eu quero dizer para você o seguinte, que o pensamento começa onde? No cérebro. Passa com imagens para onde? Para a condição da tua alma, na tua mente. Aí é que você começa a produzir o que nós chamamos o pensamento. E que imagem que você acaba criando muitas vezes de Deus, de você mesmo e do teu próximo, ou das coisas que te envolvem. Assim como você cria as imagens a respeito de Deus e si mesmo e do próximo, vai gerar os seus pensamentos. E como você pensa, você sente. Como você sente, você vai agir. Por isso os pensamentos devem ser bons como os pensamentos de Deus. Isso muda a sua condição de consciência e a memória no espírito. Por isso que o profeta disse, quando as coisas ficam muito difíceis, ele fala, quero trazer a memória que pode me dar esperança, fé, para poder vencer essa condição que eu estou passando difícil. Você consegue agradar a Deus quando você vai se arrependendo e vai crescendo nesse conhecimento de Deus. E aqui eu gostaria de encerrando, que nós vamos fazer agora a ceia, para entender esse verdadeiro sentido pedagógico que nós fazemos. Para que você possa exercer seu trabalho
dentro de um reino de céu, reino de Deus, que já está no teu coração, e como sacerdote, para a honra e a glória de Deus. Isso que é muito bom, sem nenhum interesse. Por isso, precisamos sempre nos alimentar de Cristo, para expressá-lo com a nossa vida. Porque lá em João 6 ele diz o seguinte a respeito da ceia: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, é Cristo em nós a esperança da glória. Eu quero fazer esse momento a continuidade disso que nós falamos. E agora nós vamos exercer, na realidade, a essência do que Jesus pediu para que a gente assim o fizesse. Se você tiver em casa um pão, um cálicezinho de vinho, que você entenda isso num contexto de um elemento que você faz pedagógico para entender que você não vive, não consegue viver sem Cristo. Por isso que ele disse assim, na noite em que Jesus foi traído, guarda isso, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, pegou o pão físico. Mas você tem que entender isso com os olhos do coração, como eu disse. Pegou o pão, agradeceu, abençoou, agradeceu. Obrigado, Pai, pelo pão que nos concede. Obrigado pela vida que nos concede. E aí ele partiu o pão e deu aos seus discípulos. E disse, comam todos vós desse, que é o meu corpo, que é dado por vós. Na noite em que ele foi traído, ele fez isso. O que ele estava falando? Ele estava se dando para todos os seus discípulos, dizendo, façam isso para lembrar o que eu fiz por vocês. E sabendo o que eu fiz por vocês, faça assim para que os irmãos possam ver através de vocês o amor de Deus Pai. Façamos isso, querido. Nos alimentemos de Cristo. É um contexto pedagógico, isso é pela fé. E é isso que nós fazemos. É o que ele falou, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta tem, não terá, tem a vida eterna. Quem se mim de alimenta vai fazer com que a expressão de Deus agora seja a expressão na sua vida desse Cristo que nós cremos e temos fé e não apenas cremos. Vimos e cremos e esperamos a sua volta. Façamos isso até que ele venha em nome de Jesus. Comamos para poder revelar Cristo em cada um de nós, o seu Espírito em cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Comer, querido, significa ter comunhão. Ter comunhão com o Espírito de Cristo. O que Ele fez por nós. Que agora a gente possa expressar todas as bênçãos e as virtudes para que outros possam ver através de nós esse Cristo que está em nós. Amém. Em seguida ele pegou o cálice e tendo dito a seguinte palavra, isto é meu sangue, derramado em favor de vós. Nova aliança. Não tem nada mais antigo. Tudo se faz novo no reino. E ele disse, até que eu beba novo convosco no reino do meu Pai. A gente está fazendo isso de forma pedagógica a respeito que nós vamos agora sentir pela fé o sentido de obter mais vida em Cristo, compreendendo em Cristo e com Cristo o sentido da vida, zoe, plena, e não apenas a vida psique. Fazer isso é uma nova aliança em nome de Cristo de forma memorial, em memória dele. Façamos isso para ter vida e vida plena. Façamos isso. Amém. Queridos, alimentados com o Espírito de Cristo, a vida de Cristo, que nós possamos ser essa expressão desse Cristo com a nossa vida para a honra e a glória de Deus, como nós falamos. Deus não quer que a gente faça obras,
Deus que a gente quer que a gente expresse a obra maior, que é a transformação de cada um de nós para sermos filhos e filhas amados de Deus e expressarmos Deus como Pai. Amém? Amém. Deus nos abençoe e nos fortaleça cada dia mais na fé. Nós iniciamos esta semana e tomamos posse para nossas vidas, para nossas famílias, para nossos trabalhos, de uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, sempre confiantes nas promessas de Deus, e rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos, nos guarde e também a todos os pais nesse dia. Amém.